Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula segunda-feira, 14 horas, dia de falar de fibra ótica, de projeto, de ferramenta, enfim, tudo que a gente vive falando aqui no nosso mundo de telecom, nosso mundo de provedores de internet, onde a gente tem muito material, muita coisinha, muito detalhe que no dia a dia às vezes a gente acaba se passando em alguma coisa. E essa aula serve justamente para a gente não se passar nesses detalhes, para a gente não esquecer, para a gente estudar e cada vez construir redes melhores, ter redes que não deem dor de cabeça. Bom, a aula de hoje faz parte de uma sequência das aulas de segunda-feira. Essa sequência eu comecei alguns meses atrás e nós estamos na aula número 31. Hoje a gente vai falar como medir o nível de sinal corretamente na casa dos clientes, como utilizar as ferramentas de aferição, o Power Meter, como usar ele de forma correta, para a gente ter certeza se a nossa rede está ok ou se não está ok. Essa aula é a aula de número 31 e até o final do ano a gente vai fechar 40 aulas. Então a minha meta é terminar esse ano com 40 aulas semanais, 40 aulas novas. Essas aulas, elas são gratuitas aqui no YouTube para quem não é aluno, porém ela fica disponível por 24 horas. Então, caso você não seja aluno do curso de Projetos FTTH 2.0 e o Projetos FTTH 3.0, você tem 24 horas para assistir essa aula quantas vezes quiser. 24 horas. Depois disso, a aula sai do YouTube, ela vai para um processo de edição e depois apenas para quem é aluno do projeto FTTH 2.0 e o 3.0 também. Galera, queria dar um oi para todo mundo, obrigado para todo mundo que acompanha as nossas aulas de segunda-feira. Caso você não saiba, essa aula acontece toda segunda-feira e eu aviso quem se inscreve na página de inscrição dessas aulas, que eu deixei o link aqui embaixo desse vídeo para você se inscrever. Então, se você não quiser perder mais nenhuma aula como essa, caso você tenha perdido as 30 aulas anteriores e não quer perder as próximas, tem um link aqui embaixo de uma página onde você se inscreve. Nós te avisamos por e-mail sobre as aulas, para você não perder, a gente te manda um aviso por e-mail também, não marcar bobeira, um conteúdo gratuito, uma aula gratuita. Galera, pedi uma outra coisa também que para nós é muito importante. Você me conhece, mas eu não conheço você, eu não sei de onde você é. Eu vi a galera colocando aqui Feira de Santana, colocando aqui Paraíba também, a galera colocou antes aqui Rio de Janeiro. Então eu gostaria que você colocasse aí de onde você é, mas também gostaria que você fizesse aquela selfie, aquele story, vai lá, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grano Machado, mostra que você dedicou um pouquinho de tempo para aprender uma coisa nova. Poxa, hoje a gente vai falar de tanta coisa aqui, e se nessa aula você aprendeu uma coisa nova, cara, olha o quanto isso pode mudar no seu dia a dia. Eu tenho como uma meta pessoal, o Marcelo tem a meta pessoal dele, que é aprender uma coisa nova por dia sobre fibra ótica e sobre projeto. Então, às vezes, no dia a dia, a gente aprende uma, duas, três, 10 coisas diferentes. É normal, a gente está estudando, está olhando vídeo, está conversando com pessoas, está em conferência, está numa mentoria, a gente sempre aprende alguma coisa. Todo mundo aprende alguma coisa todos os dias. Mas aquele dia que, de repente, eu não dei uma aula, não precisei estudar, que eu chego de noite e tenho aquela sensação que eu não aprendi nada, eu vou para o YouTube e eu começo a olhar vídeos de fibra, de equipamento, e aí eu sempre aprendo alguma coisa. Então, se você aprender uma coisa nova por dia, olha quantas coisas você aprendeu no ano sobre fibra ótica, sobre projetos e como isso pode te ajudar no seu dia a dia. E aí as aulas no geral, inclusive como essa aqui, tem esse objetivo de trazer coisas novas, coisas diferentes. A gente vai conversar no finalzinho dessa aula também pelo chat aqui, daqui a pouco ficou alguma dúvida para trás, coloca no chat aqui para esclarecer essa dúvida. E se você terminar essa aula aprendendo apenas uma coisa, para mim já está ótimo, já cumpri o meu papel da segunda-feira. Pô, legal, galera da Bahia está sempre em peso aqui, Bahia, Espírito Santo, Pará, Bahia de novo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal, legal. Galera, vamos lá então. Hoje tem bastante conteúdo, tem bastante prática, vai ser uma aula bem prática mesmo. Eu coloquei aqui alguns equipamentos. E aí não tem muito tempo para ficar no blá blá blá, para preencher tempo. A ideia não tem nem tempo para isso hoje. Então a ideia é a gente realmente bater um papo aqui muito importante sobre o Power Meter, sobre como aferir o nível de sinal corretamente. E aí
pular para a prática do jeito que a gente gosta de fazer. Porque muitas vezes a gente olha um conteúdo, olha uma aula e a gente acha que entendeu, poxa, entendi tudo. Agora, quando chega no campo, na prática propriamente dito, aí o bicho pega. Então, por isso, eu preparei essa aula aqui tentando ser o mais prático possível. Bom, essa aula eu fiz uma versão dela lá em 2019, início de 2019, se eu não me engano, uma aula mais antiga de como medir o nível de sinal do cliente corretamente. Na verdade, eu nem gosto muito de usar o nome medir, porque a gente não vai pegar uma régua aqui e vai medir alguma coisa. A gente vai aferir o nível de sinal. Essa é a palavra correta de se utilizar. Aferir o nível de sinal dos clientes. Então eu resolvi fazer uma versão nova dessa aula, porque naquela aula antiga eu não tinha alguns equipamentos, eu não tinha alguns materiais, eu não tinha um Power Meter POM, e hoje a gente consegue montar esse setup completo aqui, porque nós temos todos esses materiais aqui na Febre School para montar esse cenário e aí sim tornar uma aula prática de verdade. Bom, uma coisa que me incomoda, e já me incomodou muitas vezes, nas vezes que eu acompanhei algumas instalações de redes FTTH, quando eu não estava mais na Parks, quando eu não estava mais no provedor, e sim instalações como se fosse cliente. Por exemplo, minha casa. A galera foi lá instalar e aí eu não estava com a camiseta da Febre School, não sei se o cara me conhecia ou não, ele foi lá, ativou o link de internet e na hora de aferir o nível de sinal com o Power Meter, eu estava ali perto, espichando o olho, eu queria ver o nível de sinal que ia chegar na minha casa. E aí o que aconteceu? O técnico montou o conector meio escondido, montou o conector rapidinho, terminou de montar, pegou o Power Meter, plugou o conector aqui meio escondido, olhou e guardou o Power Meter. Eu não consegui ver o nível de sinal. E eu já vi isso acontecer em outros locais também. Eu já acompanhei outras instalações, fiz questão de acompanhar a instalação, não com o intuito de criticar, mas sim de observar, de entender o que estava fazendo, como os técnicos estavam fazendo no dia a dia para transformar isso em conteúdo de alguma forma. Esse era o objetivo, não criticar, não é isso, mas é entender o que está acontecendo e entender como a gente pode ajudar. Simplesmente isso. E eu já vi isso várias vezes, poxa, o cara vai lá, pluga, esconde aqui e pronto, ativa o link. Ou ainda, bota em um Power Meter, parece menos 17, bota no outro Power Meter, aparece menos 20. Aí, qual Power Meter confiar? Olha no software da OLT, aparece menos 22. Aí o técnico fica ligando para o provedor, ó, deu menos 20. O provedor diz, ó, deu menos 22 no sistema. E aí fica essa briga e ninguém sabe quem está certo. Então a ideia da aula de hoje é isso, é entender o nível de sinal da rede, não é só como usar o Power Meter. Se você quer saber só como usar o Power Meter, eu vou resumir para você. Pega o Power Meter, bota em 1490, pluga aqui a entrada do sinal que está chegando, coloca 1490, se for EPOM ou GPOM, e verifica o nível de sinal em dBm. Ponto. Assim você usa um Power Meter para aferir o nível de sinal corretamente. Agora, para entender o nível de sinal, aí é outro papo. Para saber qual é o nível de sinal, é outro papo, que é o tema da aula de hoje. Então, se você quer entender o nível do sinal, fica até o final da aula, que você vai entender o nível de sinal, qual é o nível de sinal e como medir ele na casa do cliente, como aferir o nível de sinal na casa do cliente. Olha só como é importante isso. Eu estava pensando no final de semana, estava refletindo sobre essa aula. Poxa, como que eu posso fazer comparativos? O que eu posso trazer de exemplo para a nossa aula? E eu comecei a pensar nas ferramentas que são utilizadas em outras profissões. Pensa no mecânico. O mecânico tem um monte de ferramentas e ele sabe usar as ferramentas. E ele tem ferramentas simples, como uma chave de fenda, uma chave Phillips, que aí eu acredito que a grande maioria sabe utilizar, uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Só que ele tem ferramentas mais específicas, ferramentas um pouquinho mais complexas, digamos assim. E eu lembrei, por exemplo, do torquímetro. O torquímetro serve para a gente medir o torque quando a gente vai apertar um parafuso, para medir o quanto de força a gente está aplicando em um determinado parafuso. Eu lembrei, poxa, legal, torquímetro. Só que olha que engraçado, o torquímetro não é só a gente botar num parafuso, apertar e ver quanto de força a gente está colocando. O cara que vai usar um torquímetro, ele tem que olhar o manual de montagem do motor, por exemplo, ele tem que olhar o manual e lá vai dizer quantos quilos ele tem que colocar de força quando ele vai apertar algum determinado parafuso. E não é a mesma pressão para todos os parafusos. Um parafuso é uma força, outra é outra força, outra força. Então ele tem que aprender a ler. Ele tem que saber qual é a força antes de apertar o parafuso. E aqui é a mesma coisa. Poxa, vou lá no cliente.
coloco o power meter, vou ver o nível de sinal, não basta assim, poxa, menos 24, tá bom. Cara, mas e se fosse para ser menos 19? E se fosse para ser menos 16? Menos 24 não tá bom, menos 23 não tá bom também. E aí quando eu converso sobre isso, eu escuto muita resposta e eu concordo em partes com essa resposta, que é assim, poxa Machado, é que a gente não tem o cálculo de potência da rede. Machado, é que o provedor não fez o cálculo. Machado, eu não sei qual é o nível de sinal que deveria ser. Então para isso eu organizei essa aula aqui também, porque se você não recebeu o nível de sinal que deveria ser, eu vou te ensinar a fazer esse cálculo pelo menos de cabeça, para você saber se é mais ou menos menos 18, ou se é mais ou menos menos 22, ou se é mais ou menos 16. Porque hoje, muitas vezes o cara vai lá, bota o power meter, não sabe se é menos 16 ou menos 24. Mas qualquer coisa que dá no meio disso, ele vai ativar. Ele vai ativar porque vai funcionar. E não é porque saiu funcionando que vai funcionar para o resto da vida. Tem coisas que mesmo estando erradas funcionam, mas uma hora vai parar. Uma hora com certeza vai parar. E aí, quando parar, a correria é maior. Bom, vamos lá então, galera. Como eu falei, não tem muito tempo aqui para a gente trazer várias teorias e tudo mais. A gente vai pular direto para a prática aqui na aula de hoje. Eu vou fazer várias aferições, eu vou montando uma linha de raciocínio com você sobre essas aferições. E aí eu vou dar uma dica para você. Eu vou fazer algumas anotações aqui, mas eu não vou ficar muito desenhando. Então, pega um papelzinho aí, uma caneta, começa a anotar alguns valores que eu vou passar para você, porque eu quero que você entenda o nível de sinal. Essa é a ideia, entenda o nível para saber o quanto a gente tem que aferir. E hoje eu vou aferir então na OLT, vou aferir na rede, vou aferir na ONU, vou mostrar isso com um power meter comum, depois com um power meter POM, para a gente entender também certinho as diferenças, até para você entender a importância de um power meter POM em uma rede FTTH. Na aula de hoje eu estou levando em consideração que o seu power meter está devidamente calibrado e limpo também. Então a gente tem que entender isso é extremamente importante. Qualquer ferramenta de aferição, um power meter, um OTDR, por exemplo, os próprios lasers da rede, mas se a gente não tiver um equipamento de aferição limpo e calibrado, bem calibrado, a gente vai fazer aferições erradas. A gente vai fazer as aferições erradas. Há muitos anos atrás aconteceu comigo, num multiteste, um multímetro que eu tinha, fui fazer algumas aferições e, cara, eu achei a rede da minha casa meio estranha, a rede elétrica, fui aferir quanto que estava chegando e tinha um número maluco lá, eu nem lembro. E aí a primeira coisa que eu pensei, poxa, é por isso que está dando problema aqui em casa, porque a tensão está errada. E na verdade, depois eu fui ver, o que estava errado era meu multiteste e não a tensão propriamente dito. Então, vamos supor que seu power meter está ok, está em dia e está limpo. Quando eu falo limpo, não é a carcaça aqui. Quando eu falo limpo, é o conector limpo lá dentro, para não entrar sujeira e para não esculhambar as nossas aferições. Como que eu mantenho um conector limpo? Eu mantenho um conector limpo com a tampa. Tanto o power meter quanto os cordões ópticos também. Ah, mas como que eu limpo? Eu limpo com canetas específicas para isso. Então, por exemplo, essa canetinha aqui é uma canetinha muito comum, tem em vários lugares para comprar, não é uma coisa cara, faz muitas limpezas, essa aqui é para 800 limpezas. Então é interessante, é importante, é fundamental a equipe ter no carro e utilizar para limpar tanto o power meter quanto os conectores também. Aqui em laboratório, todos os meus conectores são fechadinhos, são limpos, tá tudo certinho e mesmo assim, de vez em quando, cara, algum sinal não fica legal, não funciona como deveria, eu coloco no microscópio, tá sujo. Eu limpo, volta a funcionar. No campo é pior ainda. Sabe aquela CTO com as tampinhas todas abertas lá do splitter? Vai dar problema, vai dar BO, vai dar ruim aquilo. Então é importante ter a canetinha e fazer a limpeza antes de plugar os clientes na caixa, plugar nas ONUs, plugar no power meter, enfim, é importante manter tudo isso muito limpo, tá? Bom, vamos lá. O que é a aferição do nível de sinal? A aferição do nível de sinal é a gente construir, montar a rede do cliente e a aferição do nível de sinal ela serve para a gente ter certeza se o que a gente fez está certo ou se está errado, se deu algum problema durante a instalação. Conector mal feito, uma fibra atenuada, a fibra rompeu, enfim, esse tipo de coisa.
É uma etapa muito importante da instalação e ela vem antes de ligar ao ONU na rede. Antes de ligar o ONU na rede, a gente vai pegar o Power Meter e vai aferir o nível de sinal. Tá certo? Beleza, posso pular para a próxima etapa. Próxima etapa, pluga na ONU, liga a ONU, faz as configurações, enfim. Vai para o segundo round, digamos assim. Vai para a parte lógica da rede, digamos assim, ao invés da parte física. Só que, para colocar o Power Meter e aferir o nível de sinal, eu preciso saber qual é o nível de sinal que tem que chegar lá na outra ponta. Então, para a prática de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Eu montei um setup aqui, uma topologia. Eu já deixei pronto para a gente otimizar essa aula, mas eu quero apresentar esse setup para você. Então, o nosso setup de hoje, ele vai ser o seguinte setup. Nós vamos ter aqui a nossa OLT enviando o sinal, essa é a saída da nossa OLT, o sinal vai vir nesse sentido e do lado de lá está a casa do cliente. Então nós vamos sair com o sinal pela nossa OLT, nós vamos ter um conector na saída da OLT, um conector em um splitter, no meu primeiro splitter, que no meu caso aqui é um splitter de 1:4. Saindo desse splitter de 1:4, eu vou fazer uma conexão com um splitter de 1:16. Eu vou ter mais um conector juntando esses dois splitters aqui. Saindo do meu splitter de 1:16, que seria o splitter da CTO, o nosso splitter de atendimento, nós vamos plugar o nosso Power Meter. Então nós vamos ter um cordão com um conector na saída e o outro conector na entrada do Power Meter. Em resumo, nós temos aqui dois splitters e nós temos 5 conexões. Por que é importante saber isso? É importante porque nós vamos ter que fazer o cálculo de potência. E para fazer o cálculo de potência completo, a gente precisa saber a distância, nós precisamos saber o comprimento de onda, nós precisamos saber quantas fusões nós temos, quantas conexões e quais são os splitters também. A gente precisa relacionar todos esses itens para fazer o cálculo na unha, na ponta do lápis. Quem não sabe o nível de sinal e está no campo o dia inteiro ativando clientes, não vai pegar toda a rede lá, desenhar os splitters, colocar as fusões, fazer o cálculo cliente por cliente. Eu tenho certeza que não vai fazer isso. O ideal é que você já tivesse recebido essa informação do projetista. É papel do projetista fazer o cálculo de potência da rede e entregar isso pronto já para quem vai fazer a ativação. Mas se você não souber, não tiver o cálculo de potência na verdade e quiser saber se está certo aquilo que você fez, até para poder bater o pé com a equipe, ó, o sinal eu sei que está certo, por exemplo, eu vou ensinar você a fazer esse cálculo de cabeça. Poxa, vamos resumir isso aqui e vamos fazer esse cálculo de potência que é a linha de raciocínio que nós vamos montar aqui. Bom, o nível de sinal, para a gente saber o nível de sinal, ele depende de duas coisas, somente duas coisas. Primeira coisa, a gente precisa saber qual é a potência de transmissão da nossa OLT, do laser. Quanto ele está enviando. Mais 1, mais 2, mais 5, mais 10 dBm, enfim, a gente tem que saber qual é a potência de transmissão dele. Depois, a gente precisa saber o quanto a nossa rede atenua. Potência de transmissão menos o quanto a rede atenua, que são as perdas, vai ser o nível de sinal que tem que chegar lá na outra ponta. Essa é a lógica, é simples assim. É o quanto está saindo de potência, o quanto está perdendo no meio do caminho, é o quanto que vai chegar lá na ponta no cliente quando a gente vai aferir o nosso Power Meter. Bom, entrando aqui no nosso setup, o que nós vamos fazer agora? A gente vai descobrir, o primeiro passo é a potência de transmissão do sinal da nossa porta-PON, do nosso equipamento. Para fazer essa prática, eu vou começar primeiro com um Power Meter comum. Nós vamos usar esse Power Meter aqui, que é um dos Power Meters mais comuns utilizados no mundo, o FTTH. E depois a gente vai fazer alguns testes também com o nosso Power Meter PON, aqui o nosso Power Meter seletivo. Power Meter universal e Power Meter seletivo. Bom, aqui embaixo eu tenho uma OLT e o primeiro passo é plugar um cordão óptico entre a minha OLT e o meu Power Meter. Para quê? Para saber o nível de sinal que a minha OLT está mandando, que a minha porta-PON está mandando. Então vamos lá, tirei as tampinhas, limpei todos os meus cordões antes de fazer essa aula. Então vou plugar aqui na porta-PON da OLT e vou plugar aqui no Power Meter. Pluguei na porta e pluguei no Power Meter. Antes de ligar, eu já vou lembrar que o comprimento de onda que a OLT vai enviar sinal vai ser 1490.
Então vou ligar meu Power Meter e ele vai mostrar alguma coisa de nível de sinal em 1310. Tirei, pluguei de novo e ele vai mostrar alguma coisa de nível de sinal. De vez em quando eu gosto de plugar e tirar de novo para ter certeza, porque às vezes daqui a pouco ficou mal encaixado alguma coisa assim. Vou selecionar em 1490, nesse botãozinho aqui que é um símbolo do comprimento de onda do sinal, que é o símbolo de lambda, então vou apertar até chegar em 1490. Agora sim, em 1490 está saindo da minha porta PON 3.14 dBm. 3.14 dBm em 1490. É essa informação que me interessa nesse momento aqui. E olha só que interessante. Eu vi essa informação com o Power Meter e o ideal é aferir com o Power Meter, mas também eu vou cruzar essa informação com o software de gerência da minha OLT. Claro que eu não preciso fazer isso toda vez que eu for ativar um cliente, mas em algum momento é importante confirmar que a potência de transmissão do OLT está certa. Essa OLT aqui, por exemplo, eu vou acessar por linha de comando mesmo. Eu vou acessar as configurações por linha de comando. A linha de comando, ela muda conforme cada OLT. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o comando do show, que é o SH, show interface. Aí eu vou ter que colocar qual é a interface que eu estou utilizando aqui, que no nosso caso ela é a interface GPON 1/1. E aí agora eu vou usar SFP nessa OLT aqui. Então olha só, o que o software da OLT me disse? O que ele acredita? Ele acredita que a OLT nessa porta está mandando 3.52 dBm. É isso que ela acha que está mandando nessa porta aqui, 3.52. É o TX output, a saída da OLT. Por que eu falo que ela acha? Ela acha pelo seguinte, porque OLT e ONU, eles não aferem o nível de sinal, eles não aferem a intensidade do sinal. OLT e ONU, eles estimam o nível de sinal, com base em cálculos. Então, sempre tem uma diferença entre o que a gente afere com o Power Meter e entre o que a OLT, o que os equipamentos dizem que é o nível de sinal. Qual deles confiar, né? Muita gente fica em dúvida, poxa, qual que eu levo em consideração? Eu levo sempre em consideração o Power Meter, claro que supondo que está limpo e está calibrado também. Isso porque a OLT, ela faz um cálculo, ela estima. Então é muito mais fácil o Power Meter estar certo do que a OLT. O problema fica maior ainda quando a gente tem marcas diferentes de OLT e de ONU, que é a famosa interoperabilidade entre marcas. Quando a gente tem marcas diferentes, muitas vezes o software costuma mostrar errado. Então é comum o técnico vai lá ativar o cliente, colocou o Power Meter e está dando menos 22 dBm. E ele liga para o provedor, ó, tá pronto aqui a internet da casa do Machado. Aí a galera lá do provedor vai ativar o link do Machado, vai ativar a internet do Machado e vai dizer assim, ô cara, olha só, não tá menos 22, cara, tu tá me enganando. O sinal que tá chegando aí é menos 28, é menos 29, é menos 26. E aí o técnico fica dizendo, não, mas eu testei é menos 22. E o pessoal do suporte fica desconfiado. Cara, esse cara tá me enrolando, não é menos 22, é menos 26 e ele tá com preguiça de procurar problema no conector, por exemplo. É comum isso acontecer. Isso é muito comum acontecer quando a gente está usando equipamentos de marcas diferentes. Então no setup aqui de hoje eu estou usando só uma marca. Eu estou com uma OLT da Parks, eu tenho algumas ONUs da Parks para poder ter o nível certo de sinal aqui. Ou muito próximo com o nível de sinal que a gente vai ver no Power Meter. Por isso que é importante entender sobre o nível de sinal, entender como utilizar o Power Meter. Bom, então nós vimos aqui que, segundo o Power Meter, está saindo 3.14 dBm em 1490. Segundo o software da OLT, está saindo 3.52. Está muito próximo. Para mim, está satisfatório. Eu não esperava que desse o mesmo valor, não costuma dar o mesmo valor, mas para mim está ótimo. E quando eu falo que está ótimo, é porque eu sei inclusive qual é a classe do laser que está nessa OLT. Esse laser que está na OLT, ele é um laser da classe B+. Eu sei porque eu coloquei ali, está escrito embaixo dele, B+. E aí se eu pegar os valores de referência das classes dos lasers, eu vou ver que um laser B+, de uma OLT, a potência dele pode ser de mais
1.5 até mais 5 dBm. Poxa, de mais 1.5 a mais 5, legal, tem uma variação grande, mas pode ser entre esses dois. A nossa OLT está dando 3.14, tá bom, tá no meio do caminho. E esse é um laser que não é novo, esse laser eu tenho ele já há uns 3 anos já, pelo menos. É um laser B+, é um laser um pouquinho mais antigo, eu tenho ele há uns 3 anos. Legal, então o primeiro passo eu fiz, que é saber qual é o nível de potência da OLT. Quando eu faço projeto FTTH e a gente vai utilizar algum software de documentação, por exemplo, um OZMAP, eu costumo sempre pedir para o provedor, cara, dá uma conferida na potência de transmissão de todas as portas, porque no software eu já coloco a potência certo e aí o software de documentação ele já diz o nível de sinal certo da rede. E aí já fica tudo certinho. Então sempre é importante dar uma conferidinha até para saber se o laser está com problema ou não está com problema. Se, por exemplo, se esse laser fosse um laser C+, e tivesse dando 3 dBm, por exemplo, de potência de transmissão, eu ia olhar lá a minha tabelinha e o laser C+, é de mais 3 a mais 7. Se ele estivesse dando mais 3.14, já ia acender uma luzinha amarela aqui na minha cabeça. Poxa, é para ser de 3 a 7, 3 é o mínimo, e ele já está mandando o mínimo? Estranho. Será que não vai parar daqui a um tempo? Pode ser que pare. Bom, aferimos então a potência aqui de 3.14. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um salto aqui na nossa topologia e eu vou aferir o sinal que tem aqui na outra ponta. Tá, eu vou anotar aqui que a gente tem mais 3.14 dBm, 3.14 dBm, e agora eu vou aferir o quanto que a gente vai ter aqui, lá na CTO. É como se eu estivesse na CTO aferindo o nível de sinal. Para isso, eu preciso mudar aqui alguns cordões. Eu vou tirar esse cordão que eu utilizei na porta PON, vou colocar a tampinha nele, coloquei a tampinha e vou deixar ele num cantinho aqui, caso precise dele daqui a pouquinho. Sempre que tem aula com cordões assim, eu me enrolo nesse monte de cordões. Agora eu vou plugar uma fibra aqui na minha OLT. Essa fibra que eu pluguei na OLT é essa portinha aqui, vai passar por todo esse segmento e vai chegar de novo no meu Power Meter. Uma coisa importante que eu não comentei antes é o seguinte, que na minha topologia, daqui até aqui, eu adicionei 2 km de fibra, para a gente ter um pouquinho de atenuação por distância também. Então não está os splitters diretamente um com o outro aqui, a gente tem 2 km de fibra também no setup aqui. Então o sinal está saindo da minha porta PON, está passando pelos meus 2 km de fibra ótica e está voltando aqui nesse conector. Depois que eu passo pelos 2 splitters, o sinal que está chegando aqui, ó, redondinho, menos 17 dBm. É o sinal que vem lá da minha porta PON, passa pelos meus 2 splitters e chega a menos 17. Menos 17 é um bom nível de sinal? E aí, você acha que é um bom nível de sinal ou acha que é um sinal ruim? Depende de muitas coisas. Depende da quantidade de conectores, da topologia, da distância dos splitters e da potência de transmissão da minha porta PON. É aí que entra a primeira parte do cálculo, que pode ser feito de cabeça. Inclusive, a minha sugestão é fazer o cálculo de cabeça. No campo, ativação do cliente, você não vai pegar um caderninho e começar a anotar tudo que tem, ficar 1 hora calculando o nível de sinal. Você precisa fazer outra ativação. Tem outro cliente já agendado. Então a minha sugestão é o seguinte, poxa, legal. Se eu sei a potência e sei os splitters, é provável que você saiba que é 1 para 4, 1 para 16, ou 1 para 8, 1 para 8, ou 1 para 8 e 1 para 16. Se for desbalanceado, você sabe qual é a sequência dos desbalanceados, é provável que você saiba. Se for balanceado, é mais fácil de você saber. Se for desbalanceado, pode ser que seja um pouco mais difícil. Mas você pode fazer o seguinte, poxa, legal. Eu tenho mais 3.14, beleza. Quanto que eu tenho de splitters? Eu tenho um splitter de 1 para 4, e esse splitter de 1 para 4, ele vai atenuar, ou seja, eu vou perder 7.3. Eu vou perder 7.3 dBm nesse splitter aqui. Depois que o sinal passa pelo splitter de 1 para 4, eu tenho um splitter de 1 para 16. O splitter de 1 para 16 ele vai perder mais.
a gente vai perder 13,7 dBm. 13,7 dBm no máximo. A perda máxima, 7,3 e 13,7. Se você souber a topologia no detalhe, você pode colocar mais 5 conectores. Aqui no caso eu não tenho fusões, pode colocar mais os 2 km. Quanto mais elementos você colocar, melhor vai ficar o seu cálculo do sinal. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui para você acompanhar comigo na tela o cálculo, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho os meus 3,14 dBm, potência de transmissão, menos 7,3 do splitter de 1:4, menos 13,7 do meu splitter de 1:16. Olha só, deu muito próximo. Deu muito próximo. Fazendo conta de padeiro, isso aqui é conta de padeiro. Mais 3, menos 7,3, menos 13,7. Legal, vai dar mais ou menos 18. Quanto é que deu aqui? Deu menos 17. Show, tá ótimo, ficou melhor. Agora, se no meu power meter tivesse dado menos 24, opa, menos 22, opa, menos 21, opa, tô perdendo o sinal à toa, tô perdendo o sinal de bobeira. Que pode ser um conector ruim, pode ser uma sujeira, pode ser uma atenuação da fibra, pode ser o splitter da CTO com problemas. Então, de cabeça, a gente consegue ter uma ideia. Beleza. No nossa conta, então, era para chegar mais ou menos 18 dBm e na prática chegou menos 17. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou pegar essa fibra aqui, que é que a gente aferiu saindo da CTO, e eu vou plugar com essa outra aqui. O que eu tenho nessa outra fibra aqui? Essa outra fibra aqui é um cordão óptico que está indo para o ONU. Então, quando eu plugar isso aqui, o que vai acontecer? O sinal ele vai passar da CTO e vai sentido casa do cliente. É como se você tivesse lá na CTO plugado o Fast Connector, e aí você foi na casa do cliente e vai plugar o conector na ONU. Ou melhor, você já aferiu, né? E você vai plugar na ONU para saber o nível de sinal. Bom, vamos lá. Voltar aqui para o software agora. Tá? Se eu for olhar o software agora, eu posso olhar uma outra informação que é muito importante. Porque agora eu já tenho a minha ONU online. Então eu vou olhar agora o seguinte. Eu vou dar um show. Interface GPON1/1, que é a interface onde eu tenho o meu cliente. ONU, eu só tenho uma ONU plugada aqui, que é esse número de série aqui, final 89. Então eu vou colocar aqui final 89 e eu vou dar esse comando aqui para ver o nível de sinal da nossa rede. 89. Ah, não preciso serial, lembrei. Aqui. Ok. PRKS. E aí eu vou dar um RSSI. Olha só que legal. Eu consigo ver o nível de sinal da minha ONU. Eu quero ver só o dela. Aqui, ó. Pronto, ficou melhor de ver assim. O nível de sinal que está chegando na minha ONU, menos 18,41. Então, olha só. Na CTO, na saída do splitter, na verdade, aqui quando eu pluguei o power meter, a gente teve um sinal de menos 17. Agora, a ONU está dizendo que é menos 18,41. Tem 1,4 dB de diferença do sinal que eu aferi no splitter e o sinal que eu estou olhando já na ONU. Aqui a gente entra num outro problema, que é essa diferença de sinal. O ideal, quando a gente vai fazer uma instalação, é que a gente não tenha mais que 1 dB de diferença entre o sinal que a gente aferiu na CTO e o sinal dentro da casa do cliente já. Por quê? Porque 1 dB já é muita atenuação. Porque a gente tem 2 conectores, então se eu tiver, por exemplo, meio dB para o conector, que é bastante, eu tenho 1 dB no total entre a CTO e a casa do cliente.
Então, mais que 1 dB, a gente nunca pode aceitar numa instalação. É no máximo 1 dB de diferença entre o nível de sinal da CTO e o sinal dentro da casa do cliente. Importante, você tem que aferir na porta da CTO que você vai conectar o cliente. Porque cada uma das saídas dos splitters vai ser um pouquinho diferente, tem uma pequena variação. Então, se você aferiu na porta 10 do splitter, você tem que ativar o cliente na porta 10 que manda sinal para a casa do cliente. Tem que ser na mesma porta. A gerência aqui então está me dizendo o seguinte, que o sinal que está chegando na ONU menos 18.41. Mas e aí? Posso confiar nessa informação? Essa informação foi o software que me disse. Não foi a informação que eu conferi com o Power Meter. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso cenário. Eu vou pegar agora uma outra portinha aqui, eu vou deixar esse cordão aqui. Esse cordão aqui ele é o cordão que manda sinal para a casa do cliente. Eu vou deixar ele aqui para o sinal continuar indo para a casa do cliente. E agora eu vou pegar o outro cordão. Esse outro aqui, ele faz uma ligação com a ONU que vai para a casa do cliente. Então deixa eu só acertar o lado aqui, esse lado aqui. E agora é como se eu tivesse, olha só, agora é como se eu tivesse aferindo o sinal lá na casa do cliente. E na casa do cliente eu estou tendo aqui 1 dB de diferença com o sinal que a gente aferiu na CTO. O meu Power Meter disse que era menos 17 na CTO e agora menos 17.93 na casa do cliente. Eu deixei de propósito aqui essa atenuação para a gente falar sobre esse 1 dB de diferença entre a CTO e a casa do cliente. Bom, deixa eu plugar de volta. Só que antes de plugar eu quero também lembrar uma outra coisa. Essa aula é cheia de detalhezinhos que eu vou lembrando durante a aula aqui e eu deixei o setup já de propósito para isso. Olha só, eu testei o cabo na casa do cliente e deu menos 18. Arredondando, menos 18. Agora, no software estava dizendo que estava menos 18.40. Então, quanto mais distância eu tenho, mais clientes na porta, o cálculo do nível de sinal que a OLT, que a ONU faz, começa a ficar um pouquinho diferente. Então é importante a gente entender que sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente com o Power Meter e com o software de gerência, mas o mais confiável é o Power Meter, porque ele de fato consegue aferir. Pô, legal. Então olha só, vou voltar para o nosso desenho aqui. Podia chegar até menos 18, estava chegando menos 17, ok, e na casa do cliente, lá de fato, está chegando menos 18 dBm com o Power Meter. Show, tá certo. Então, além de aferir corretamente, colocando no comprimento de onda certo, eu sei que o sinal tá certo também. E eu fiz conta de cabeça. Fiz uma conta de cabeça. Bom, agora entra um probleminha. Essa aula é cheia de problemas que muitas pessoas perguntam. Pô, Machado, cara, por quê que chega a menos 18 no cliente e chega a menos 22 na OLT de volta? Porque o ONU do cliente também manda sinal para a OLT. Por que tem essa diferença? Por que chega a menos 16 no cliente e chega a menos 20 no OLT? Qual que é o valor máximo aceitável de diferença? O valor dessa diferença do sinal de TX e RX, o downstream e upstream, geralmente é de 3 a 4 dB. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. O que faz esse sinal ser diferente é a potência de transmissão diferente nas pontas. Ou seja, se a minha OLT está mandando a mais 5 dBm e a minha rede está atenuando 20 dB, o sinal que vai chegar no cliente é menos 15 dBm. Mais 5 menos 20 igual a menos 15. Se a minha ONU está mandando 0 e a minha rede atenua 20, porque é a mesma rede, ela atenua 20, então o sinal que vai chegar de volta para a OLT vai ser os 0 menos 20, vai chegar menos 20. Eu usei números bonitinhos aqui para fazer a conta de cabeça, mas esses números geralmente são números quebrados. Então vamos lá, eu vou ligar de volta a minha ONU, eu preciso dela ligada agora, para mostrar um negócio para você. Então eu vou plugar de volta aqui. Então eu quero mostrar na gerência aqui, ó, o momento que eu despluguei, ficou zerado, ela está sem sinal. Eu vou plugar de volta a minha ONU. Deixa eu só conferir, é esse aqui. Vou plugar de volta a minha ONU.
Pluguei, começou a piscar o LEDzinho PON dela. Vou esperar parar de piscar. Parou de piscar. Nível de sinal menos 18.41. E aqui embaixo tem uma outra coisa, ó. Menos 20.73, o RSSI. Isso aqui é um nível de sinal que volta da OLT, volta da ONU para a OLT. É o sinal que o cliente envia para o provedor, que é tão importante quanto o sinal que chega na casa do cliente. Então, se está chegando um sinal bom na casa do cliente, tem que chegar um sinal bom também do cliente para a OLT, senão não vai funcionar bem. Não adianta chegar menos 22 no cliente e chegar menos 32 na OLT, menos 33 na OLT. Vai dar problema. Tem que ser um bom nível de sinal dos dois lados. Tem que ser um sinal equilibrado, tem que ser um sinal coerente dos dois lados. Legal. Tá chegando aqui menos 20, então a gente viu, arredondando aqui, que está dando uma diferença de 3 dB. Tá dentro. É a média do mercado mais ou menos isso. Porque geralmente o laser da OLT está mandando a mais 4, a mais 5, a mais 3 dBm e o laser da ONU está mandando mais 0.5, mais 1. Então essa diferença é o maior causador da diferença de sinal de TX e RX, downstream e upstream. Para a gente saber ao certo se está certo essa diferença ou não, a gente precisa de um Power Meter PON, que é o que a gente vai usar na prática aqui também. O Power Meter PON ele serve para a gente aferir o nível de sinal que chega no cliente em 1490, assim como o outro Power Meter, mas ele também consegue aferir qual é a potência de transmissão que sai do cliente para o provedor. Isso é muito importante porque muitas vezes acontece do pessoal ir resolver um chamado, chega no cliente, coloca um Power Meter, o sinal está certo. Vai lá, troca o conector, porque mandaram trocar o conector, né? Você vai lá, trocou o conector, continua com o sinal bom e continua não funcionando, continua oscilando. E aí? O que pode ser? Será que é ONU? Será que não é ONU? Será que é conector? Então, com o Power Meter PON, a gente consegue saber se a potência de transmissão da ONU está bom ou não está bom. Se está ruim ou se não está ruim. Olha só. Esse setup aqui é um setup com uma ONU com um laser B+, que é a ONU mais comum. As ONUs geralmente são B+. Uma ONU B+, que é a ONU que fica na casa do cliente, o pior sinal que pode chegar nela é de menos 27 dBm. Chegou a menos 24, tá ok. Chegou a menos 25, tá ok. Chegou a menos 26, tá ok também. Claro que o ideal é ter uma margem de segurança, mas ainda é um nível de sinal melhor do que o pior caso, que é menos 27. Chegou a menos 28, cara, é bem provável que vai funcionar, mas em algum momento vai dar problema. Chegou a menos 29, pode ser que funcione e em algum momento vai dar problema. A OLT ela tem sensibilidade diferente. Se o laser da OLT for um laser B+, como esse aqui do nosso setup, o sinal que pode voltar do cliente para a central, ele é de menos 28, pode voltar 1 dB pior ainda do que o sinal que chega. Agora imagina o seguinte, imagina que você está no cliente, está chegando no menos 25 no cliente, e do cliente está voltando para ele ter menos 29. O menos 25 está ok, o menos 29 é problema, está pior, porque a OLT B+, ela só pode até menos 28. E aí está caindo a conexão do cliente. E você só vai conseguir identificar isso, se for um problema na ONU, utilizando um Power Meter PON. Aí você vai lá, coloca o Power Meter PON e o Power Meter PON disse que o sinal que está saindo da ONU é de menos 1, menos 2. A ONU B+, ela pode mandar, está na tabelinha também, ela pode mandar de mais 0.5 a mais 5. Então se ela está mandando mais 0.5, ok, é o mínimo, mas está ok. Está mandando mais 1, está ok, está mandando mais 3, está ótimo. Agora se ela está mandando menos 1, ela está mandando menos do que deveria. Vai chegar a menos do que deveria. E essa quantidade que chega é o suficiente ou não é o suficiente? Bom, vamos para a prática então. Vamos para a prática aqui. Eu não sei se você já tentou pegar um Power Meter e plugar numa ONU e ver quanto de sinal a ONU está enviando. Se você já tentou, você já viu que não dá. Você não vai conseguir ver nada ali em 1310. E se você não tentou, nem perde tempo. Você não vai conseguir ver. Porque a ONU ela só manda sinal
se ela está recebendo o sinal da OLT. Quando ela está recebendo o sinal da OLT e a OLT manda lá um comando para as ONUs se autenticarem na rede, ela vai se autenticar e aí ela começa a transmitir para a OLT. É uma proteção da rede. Isso para todas as ONUs, não interessa a marca, todas são assim. Então, para aferir, a gente precisa de um Power Meter PON. E o Power Meter PON, geralmente é um Power Meter seletivo, ele funciona um pouquinho diferente. O Power Meter PON, o sinal chega até ele e dentro do Power Meter ele faz uma ligação chamada bypass. Ele passa o nível de sinal de uma porta para outra porta e o sinal chega na ONU. Quando o sinal chega na ONU, a ONU consegue se autenticar com a OLT e aí o Power Meter PON ele consegue aferir provavelmente 3 níveis de sinais ao mesmo tempo. Esse aqui, por exemplo, ele consegue aferir 1490, ele vai dizer o quanto está passando por aqui em 1490, ele vai dizer quanto está passando aqui em 1310, que é o sinal que está voltando para o OLT, e o nosso caso aqui, a grande maioria, ele mostra também 1550, que é um comprimento de onda utilizado por uma tecnologia chamada Video Overlay, que algumas redes PON utilizam Video Overlay, é outra coisa, não é tema dessa aula aqui. Mas, como ele faz esse bypass aqui, ele consegue mostrar tudo isso ao mesmo tempo. Beleza, vamos para a prática. O que eu tenho aqui no setup? Eu vou manter aqui, o setup é o mesmo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, essa ligação aqui é aquela ligação que eu fiz para o sinal passar do splitter e chegar até a ONU. O meu Power Meter seletivo, esse Power Meter PON, ele não é do tipo APC, ele é UPC, por isso que eu estou usando o PC nessa conexão aqui. Então agora eu vou plugar um lado aqui chamado ONU, que é o lado que vai para a casa do cliente, e eu vou plugar o lado OLT, que é o lado do sinal que vem na CTO. O Power Meter PON, diferente dos Power Meters universais, os Power Meters comuns, geralmente você não escolhe o comprimento de onda que você vai aferir. Quando você entra no Power Meter, ele já exibe tudo na mesma tela. Ele está mostrando aqui que em 1490 a saída dessa CTO é de menos 16,85. Esse outro cara aqui tinha dito menos 17, lembra? Menos 16,82. Está dentro, está muito parecido. Estranho se desse o mesmo. Ele está falando aqui que em 1550 não está chegando nada, beleza, eu não estou transmitindo nada em 1550. E ele está dizendo aqui que a potência de transmissão em 1310 que vem da ONU, passa por ele e vai para a OLT, é de 0,73 positivo, não tem um risquinho aqui. 0,73 positivo é o quanto está passando. Essa ONU aqui, ela é uma ONU B+. Então a ONU B+, ela pode mandar de mais 0,5 a mais 5. E essa aqui está mandando a 0,73. Está dentro. E geralmente é assim, geralmente as ONUs, elas mandam 1 dB, no máximo 1,5, mas geralmente 1 dB ou um pouco abaixo de 1 dB. É o normal. Por quê? Porque o laser da ONU é um laser mais fraco. E aí, para compensar, os fabricantes criaram lasers para OLT que são mais fortes e ao mesmo tempo possuem sensibilidade maior. Lembra que eu falei, por exemplo, do laser B+, da OLT que suporta sinal até menos 28 dBm? Bom, existe o laser C+, que você já viu por aí, e o C++ também. O laser C+, ele já suporta um sinal de até menos 32 dBm, justamente porque a potência das ONUs são mais fraca. Então o laser da OLT, ele consegue escutar um sinal mais fraco para compensar, digamos assim, a potência de transmissão da ONU. Bom, legal. Descobri o quanto está saindo de potência da minha OLT e da minha ONU e descobri quanto está chegando também para a casa do cliente. Consegui aferir os dois sinais, digamos assim. E aí o que você vai conferir com o Power Meter PON na casa do cliente é o seguinte: você vai conferir se está mais 1, se está mais 0,7, se está mais 1,5 e se aparecer alguma ONU com menos 2 dBm de potência de transmissão, cara, pode descartar essa ONU porque ela está com problema. O laser está fraco. Pode ser que funcione no início e depois pare de funcionar. Eu já vi muitas vezes o provedor normal vai empilhando equipamentos que voltaram da casa do cliente.
Não estava funcionando, fomos lá, trocamos o anil, resolveu. Começa a fazer uma pilha no provedor. Normal, vai fazendo uma pilha. De vez em quando alguém começa a pegar essas anils e começa a testar. Poxa, o laboratório funcionou. Cara, volta para o campo. Ela volta para o campo, coloca na casa de outro cliente, sai funcionando, passa um tempo, para de funcionar de novo. E aí essa anil fica girando na casa de vários clientes. Então com um teste com o Power Meter POM a gente já sabe se, cara, tira fora, descarta, está com problema ou, sei lá, pode voltar. E se é problema em alguma outra coisa. Se eu coloquei o Power Meter POM e está ok, pode ser problema no conector, por exemplo. Pode ser sujeira no conector, pode ser uma infinidade de outras coisas. Legal, quero mostrar para você uma outra coisa agora. Assim como a gente faz o cálculo do quanto vai de sinal para a casa do cliente, a gente também faz o cálculo quanto volta da casa do cliente para a OLT. Para fazer a conta, o raciocínio é o mesmo. É exatamente o mesmo raciocínio. É a potência de transmissão, porém agora é a potência do cliente, mais 0,73 no caso. É essa potência aqui, menos a atenuação das redes, é o nível de sinal que vai voltar. E aí a gente consegue saber as duas informações ao mesmo tempo. Eu tenho uma planilha para fazer esse cálculo, porque no dia a dia a gente não faz de cabeça. Não faz de cabeça não, no dia a dia você não vai pegar um papel na casa do cliente, desenhar e fazer a conta. Você vai querer fazer rápido. Tem outras instalações para fazer. E aí eu tenho uma planilha. Essa planilha aqui, ela não é nenhuma novidade. É uma planilha já bem conhecida. Eu vejo outros canais de telecom também mostrando a galera compartilhando essa planilha. Eu acho ótimo mesmo, é gostoso a gente poder desenvolver um material que ajuda as pessoas e a ideia aqui é ajudar. E essa planilha, ela faz 3 contas ao mesmo tempo. Ela faz uma conta prevendo o melhor sinal possível, o pior sinal aceitável e um sinal que é a média do mercado. E aí você consegue entender aonde que a sua rede mais ou menos se encaixa. Se ela é uma rede com sinal top, está nas top redes do Brasil, se é uma rede com sinal muito ruim e pode ser que logo dê problema, se está no limite do sinal ruim, ou se está na média do mercado que está tudo certo, pelo menos está na média do mercado. E ela funciona assim, ó. Tem os valores aqui de referência do lado esquerdo, tem a parte onde a gente coloca as informações do projeto para fazer a conta e tem o resultado que é o nível de sinal. Para usar ela, o que você vai fazer? Você vai focar nesses campos que estão em amarelo, já deixei em amarelo de propósito para isso, esses campos aqui. Então o que a gente vai colocar aqui? Potência da OLT. Poxa, a potência da minha OLT, a gente já aferiu que é 3,14 dBm. Legal. Potência da ONU. Bom, a ONU com o Power Meter disse que era 0,74. 0,74. Distância, 2 km. Conexões, aqui são os conectores propriamente dito. Na nossa topologia aqui com o Power Meter POM, como é um cenário bancada, um cenário que não tem fusões, tem conectores, é diferente do cenário na vida real, eu tenho mais conectores. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 conectores até a casa do cliente. Até o meu Power Meter, que é o que me interessa agora, eu tenho 5 conectores. Então eu vou ter que colocar na minha planilha esses 5 conectores, porque eu quero saber o nível de sinal até chegar nesse cara aqui. Então vou colocar aqui 5 conexões. Fusões eu não tenho nenhuma. Splitters, o sinal passa por um splitter de 1 para 4 e passa por um splitter de 1 para 16. Pronto, agora a planilha rapidamente fez os seus cálculos e ela trouxe aqui para nós 3 informações que está nesse canto aqui que eu quero que você acompanhe agora. Primeiro sinal, eu quero começar aqui por baixo, é o pior caso. A planilha disse que se você tiver as piores atenuações ou um problema nesse setup com os valores que nós aferimos aqui, o sinal que vai chegar para o cliente é de menos 20,86. Se chegar a menos 20,86 para o cliente, o sinal que vai retornar é para retornar em torno de menos 23,5. A planilha disse que o melhor caso, ou seja, o melhor sinal possível com as menores atenuações possíveis, vai chegar menos 16 ponto alguma coisinha no cliente
E se chegar a menos 16,11, vai voltar para o OLT menos 17,71. E a planilha disse que na média do mercado, na média das atenuações dos materiais, vai chegar a menos 18,86 e se chegar a menos 18,86 é para voltar menos 21,46 para o OLT. É isso. No nosso caso aqui, nesse setup, olha só, ficou nessa casa aqui. Os valores ficaram em torno da média. Por quê? Porque eu tenho um monte de conector, porque eu plugo, tiro, guardo o splitter, tiro o splitter, faço aula com o splitter, e esses materiais eles vão desgastando à medida que a gente fica plugando. Mais do que no campo. No campo tem os problemas do campo, calor, caixa que entrou água, mal instalado, atenuação, tem esses problemas, que aí você resolve com uma mão de obra qualificada. Só que na prática você não pluga tanto quanto eu plugo nesses splitters aqui. Eu fico toda hora, pluga, tira, pluga, tira, pluga, tira. Hoje, para organizar essa aula, eu pluguei e fiz esse teste 15 vezes aqui, para montar esse cronograma da aula. E aí, vai desgastando os conectores com isso. Agora, o que não poderia acontecer? Olha a importância de entender sobre o nível de sinal, que é mais do que entender sobre o power meter ou sobre a ferramenta. O que não poderia nesse caso aqui é chegar aos menos 18, como chegou para nosso setup aqui, só que o sinal que volta para o OLT chegar a menos 23. Por que não poderia? Porque a potência de transmissão da meu NU ela é de mais 0,74 dBm. Então, se ela é mais 0,74 e eu conheço a atenuação da rede, não poderia voltar a menos 23. Iria funcionar? Sim, iria. Só que provavelmente a gente teria um problema na ONU, ONU com laser ruim, laser falhando, com uma potência baixa, ou um conector com defeito, sujeira no conector, poderia ter muita coisa. Não ficaria naquela média que eu falei antes de 3 a 4 dB de diferença entre o sinal que chega no cliente e o sinal que sai do cliente e chega para o OLT. Moral da história, eu espero que você tenha entendido que tem que calcular. Por isso que você não encontra uma resposta pronta. Uma resposta pronta do tipo assim, qual é o nível de sinal certo da rede? Não existe, porque depende do cenário. Aqui, ele é 1 para 4, 1 para 16 e tem 7 conectores. O seu cenário pode ser que seja 1 para 8, 1 para 8 e tenha 4 conectores. Pode ser 1 para 8, 1 para 16, que tenha 4 conectores e 15 fusões. E aí isso vai mudar o nível de sinal. Eu tenho 2 km, pode ser que você tenha 5 km. Por isso tem que calcular. Tem que calcular. Então, para você que faz ativação e muitas vezes não sabe o nível de sinal, qual é a grande dica? A grande dica é o seguinte, cara, faz uma conta de cabeça. Ah, é 1 para 4 e 1 para 16, legal. 1 para 4 e 1 para 16. O laser ele geralmente sai 3. É aquela conta que a gente fez antes, tá aqui, ó. Eu ia fazer de novo, mas tá aqui. 1 para 4 e 1 para 16, tá. Atenua 7.13 e 13.7, beleza. Vamos arredondar. Atenua 20, legal. Tá saindo 3, sai 3, perde 20. Bom, mais 3 menos 20 vai ser 17. Eu arredondei aqui, estou fazendo de cabeça, arredondei os números. Então você vai de cabeça tendo uma ideia. Para quê? Porque se você calculou de cabeça tem que dar 18, deu 24, opa, tem coisa errada. Se você calculou 24 e deu 17, pode ser que tenha coisa errada também. Pode ser que você acha que é um splitter e é outro, pode ser que faltou um splitter na hora de montar a rede, pode ser que você fez o cálculo errado. Enfim, então essa era a ideia da aula de hoje. Essa é a ideia da aula de hoje. É ir além da ferramenta, além do Power Meter. Não adianta você ter um super Power Meter que custou R$3.000, mas você não saber qual é o nível de sinal que tem que chegar lá. Ele só vai dizer o nível de sinal. Ele não vai dizer se está ok ou não está ok. Alguns Power Meters, como esse Power Meter POM aqui, ó, ele tem um modo que é o modo passa-falha. É muito comum nos equipamentos o modo passa-falha. Ele faz um testezinho, ele te dá tudo verdinho se passou e dá vermelhinho se não passou. Esse aqui também tem, que é o modo teste passa-falha. Opa! Deixa eu voltar para cá, é o modo passa-falha. Tá de ponta cabeça aqui. Cadê? Aqui, ó, modo passa-falha. Ó, verdinho, passou, passou.
Só que o problema do modo passa-falha é que a gente tem que configurar o que é passar e o que é falhar. Então muitas vezes a galera não configura isso. E deu verdinho aqui, ativa o cliente. Só que o modo passa-falha, nós temos que dizer quais são as tolerâncias. Por exemplo, aqui está dizendo que se der um sinal, por exemplo, de menos 20, ele vai ficar amarelo como um warning. Se der menos 30, vai ficar vermelho. Se der 3 positivo aqui, ele vai dar como saturação, nível de sinal muito forte. Então a gente tem que configurar. No meu caso aqui eu não configurei. E por que eu não configurei? Eu não configurei porque às vezes eu faço um cenário que o sinal é para dar 18, menos 18. Às vezes eu faço um cenário que o sinal é para dar menos 25. Então cada cenário eu teria que ter uma configuração diferente. Você vai ativar um cliente no bairro tal, bairro das Laranjeiras. Poxa, aquele bairro lá, ele tem sinal de mais ou menos menos 18, legal. Agora você vai lá no outro bairro, sei lá bairro Rincão, você vai lá no bairro Rincão e lá o sinal é menos 24. Aí se você vai usar o passa-falha, você tem que toda hora configurar o Power Meter, o passa-falha, para ele dizer se passou ou não passou. Então eu acho besteira fazer esse tipo de teste sem conhecer qual que é o nível de sinal propriamente dito. Beleza? Galera, bora lá, vamos começar agora a tirar as dúvidas pelo chat. Eu queria ver com vocês aí o que ficou de dúvidas, daqui a pouco algo não foi bem explicado aqui, se faltou alguma coisinha, essa é a hora de colocar a dúvida aqui pelo chat. Agora eu consigo dar atenção no chat, antes eu não consegui dar atenção no chat. Enquanto você coloca a sua dúvida, lembra depois de tirar aquela selfiezinha, marcar a Faber School, marcar o Marcelo Grando Machado e mostrar que você dedicou aí uma horinha numa segunda-feira para estudar, para aprender alguma coisa. Se você aprendeu uma coisa nessa aula aqui, tá ótimo já, tá ótimo mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vejo uma coisa legal sempre no chat, galera, que tem mais gente que ajuda a responder as perguntas, isso é ótimo. O negócio é trocar experiências mesmo. Tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, cara, é muita bateção de cabeça. É muitas vezes fazer errado, não saber, ir no cliente 2, 3, 4, 5 vezes. São dicas que a gente escuta de outros profissionais, enfim. Então a ideia justamente é isso, tá? O Ronaldo perguntou se teria alguma planilha para cálculo de potência dos splitters desbalanceados. Eu tenho sim, Ronaldo, só não está nesse vídeo aqui, porque esse vídeo a proposta era diferente. Eu mostrei um exemplo balanceado e tenho balanceado aqui. Mas vai aqui no nosso YouTube e coloca lá planilha desbalanceado. Você vai achar um vídeo chamado nova versão planilha desbalanceada. É uma aula que eu ensino a usar a planilha, falo do desbalanceado e já deixo ela para download também, tá? Dá uma navegadinha no YouTube aqui, você vai encontrar essa nossa planilha, beleza? Romicros Brasil, gostou da aula? Cara, valeu, que bom que gostou da aula, ótimo, fico muito feliz com isso. O Tony colocou o seguinte: boa tarde, a ONU mandando sinal ruim causa problemas em toda a rede? Causa sim. Isso acontece com muita frequência. O provedor vai lá, coloca o OLT, vai ativar um cliente, deu um sinal ruim, mas funcionou. Cara, ativa um cliente, ativa o segundo, ativa o terceiro, ativa o quarto e está tudo funcionando. O problema é que quando a porta PON estiver cheia de clientes, ela não consegue mais retransmitir para todo mundo. E aí os clientes começam a perceber a lentidão, porque está tendo quedas, está tendo repetição de transmissão, só que se a OLT tem tempo, está sobrando banda, ela consegue retransmitir. E à medida que a porta vai enchendo, ela não consegue mais. Então às vezes está funcionando até chegar a 30 clientes. Começou com 30 clientes, para de funcionar. Chegou de noite, poxa, muitas redes têm reclamação de noite. De noite minha internet fica lenta. Pode ser vários motivos. Pode ser link de internet do provedor, pode ser rotas que o provedor está usando, que são rotas que ficam mais saturadas e de fato de noite o consumo é maior, mas pode ser também a utilização da porta PON. Pode ser que a porta PON de noite tenha um consumo maior e aí aqueles caras que estão com sinal ruim estão prejudicando o desempenho da porta. Então se a tua rede está estranha, minha rede está estranha, muita gente reclamando, primeira coisa que eu oriento é: passa um pente fino na porta, vê quais clientes estão com nível de sinal ruim, deveria ser menos 22 e tá na casa do menos 26, menos 28, menos 29. Primeiro arruma o sinal desses clientes aí. É bem provável que aí você já vai resolver aqueles problemas estranhos, aquelas oscilações da porta, né? Eu começaria por aí. Nível de sinal errado, cara, é um pepino. É
pepino. O sinal ele é um termômetro, ele diz se está legal ou não está legal. A gente já consegue ter uma ideia pelo nível de sinal. Então, se o sinal já não está certo, é bem provável que tem muitas outras coisas que não estão certas. É igual o ping, né? Poxa, a internet começou a oscilar, o cara vai lá dar um ping para o Google. Se o ping já começou meio maluco, pode parar por aí. Alguma coisa tem, por mais que não está perdendo o pacote, beleza, mas se está aquele ping oscilando bastante, de vez em quando perdendo um pacotinho, alguma coisa assim, pode parar por aí. Você já viu que tem alguma coisa errada, que pode ser 500 coisas da rede, mas o ping serve como termômetro, assim como o nível de sinal da rede. Manuel colocou o seguinte: ONU de baixo custo provoca muitos problemas. Manuel, as ONUs de baixo custo, o que me preocupa é quando elas são muito baixo custo, porque para a gente ter um equipamento baixo custo, cara, é porque a fábrica produz bastante, porque ela reduziu custos de fabricação e isso mudou o custo de venda também. Então, geralmente, é uma placa mais simples, é um hardware mais simples. E com isso, tem muita ONU de péssima qualidade que prejudica a rede sim. Tem um bug muito conhecido por aí, que é quando a ONU trava e o laser dela fica aceso. Ela trava e fica transmitindo o tempo inteiro. Ela joga lixo na rede. E aí ela atrapalha a comunicação da porta PON com as outras ONUs. A porta fica caindo e ninguém mais consegue navegar. Só vai voltar a funcionar se você identificar qual cliente que está acontecendo isso e desligar o ONU do cliente, tirar o drop do cliente, ou se o cliente perceber que está sem internet, reiniciar o ONU. Cara, isso é um bug bem crítico, derruba a rede inteira. Então, equipamento ruim, cara, é pepino. Na verdade, qualquer coisa ruim na rede, né? OLT ruim, conector ruim, fibra ruim, caixa ruim, qualquer coisa que é ruim vai gerar algum tipo de problema, alguma interferência no funcionamento da nossa rede. E aí, pode parar meia porta, pode parar uma porta, pode parar a OLT inteira, enfim. Aí é uma loucura mesmo, né? Cordeiro Neto perguntou o seguinte: o que pode causar a queima do GBIC na OLT em relação à refletância? GBIC com mais 5 de repente está com menos 20. Cordeiro, vamos falar um pouquinho sobre refletância, tá? Refletância, para quem não conhece, é o reflexo do sinal que volta para a OLT. Não é um sinal que o cliente manda para a OLT, não é isso, mas é aquele sinal que a OLT manda para os clientes e parte desse sinal está voltando. Isso acontece em toda a rede. Isso acontece porque os conectores, eles são polidos e aí tem uma certa intensidade de sinal que volta. Então vamos lá, o sinal está vindo para esse conector aqui, vamos supor que seja um sinal dessa intensidade aqui, o sinal vai passar e parte desse sinal vai voltar. Isso volta para o OLT. Isso é chamado como refletância e também como ORL, a famosa ORL. ORL é uma interferência na fibra ótica. Então a OLT, quando está com um reflexo muito alto, vai ter problema de comunicação. Porém, tem alguns mitos aí que eu vejo seguido, tá? Um mito é a questão de queima de GBIC. E quando eu falo mito, eu estou falando desses GBICs convencionais, tá? Eu estou falando de SFP de ponto a ponto, SFP GPON, que é diferente do que um DWDM com amplificador, com laser mais forte, ou um sistema de vídeo overlay numa rede GPON que manda lá mais 20, mais 24, mais 32 dBm, mais 32 dBm. Isso existe. Isso é alta potência. Isso pode ter problema. Eu nunca vi um laser queimar por refletância alta. Até porque se você tiver refletância numa rede, a rede vai parar de funcionar antes do SFP queimar, provavelmente. Então eu nunca vi, eu nunca presenciei. Tem muitas coisas, apesar de tecnologia ser uma coisa considerada ciências exatas, esses dias a gente estava discutindo isso aqui na Fabriscom. Telecom, tecnologia é ciências exatas. Só que não são tão exatas assim, tem coisas que tá lá no papel, tá no PowerPoint, tá na teoria, mas ninguém nunca viu acontecer. Eu nunca vi. Assim como eu nunca vi um laser canetinha VFL, essa comum mesmo que a gente usa, geralmente de 1 mW para
aferir para ver se tem drop rompido, coisa assim, eu nunca vi uma canetinha dessas parar uma rede ou danificar um SFP. Mas dizem que pode ter problema, tá? A questão da potência cair, por exemplo, mais 5 e de vez em quando menos 20, se ela está caindo assim do nada, não deve ser reflexo, porque o reflexo ele não fica indo e vindo se você não está mexendo na rede, a rede está parada. Então quando o laser está oscilando assim, possivelmente esse cara está com problema. Não sei se você já tentou trocar, se você fez limpeza nos conectores, algo nesse sentido, tá? Bom, o chat rolou para baixo, perdi o fio da meada aqui. Vamos dar mais umas aqui. Bom, galera, pedindo aqui a planilha. Essa planilha que eu usei está aqui embaixo. É o último link da descrição desse vídeo, tá? É o último link da descrição desse vídeo. Clica no link, aí você tem que ir lá em arquivo, fazer download, aí você baixa para o seu computador e aí você consegue utilizar ela preenchendo aqueles campos em amarelo, tá? Tem que baixar ela para utilizar, não consegue utilizá-la direto pelo compartilhamento. Nível de sinal alto prejudica muito, eu procuro sempre ajeitar o nível de sinal do cliente de cada CTO. Olha só, Clayton, eu vou aproveitar o teu comentário para comentar outra coisa. Quando a gente fala de potência de sinal, muitas vezes a gente fala assim, o sinal do cliente ficou alto, não funcionou porque o sinal está alto. O sinal está alto, eu vou lá tirar o sinal alto. Só que na verdade a gente está errado o jeito que a gente está falando. Porque um cliente com um sinal alto é forte, é bastante. Então se o cliente está com um sinal de menos 29, isso não é um sinal alto. Ele é um sinal baixo, de baixa intensidade. Vamos pensar na intensidade, é baixa intensidade. Se o cliente está com um sinal de menos 14, opa, esse é um sinal alto, está forte, tem bastante intensidade, alta intensidade. Então isso é uma coisa legal da gente cuidar. Poxa, não é sinal alto, é sinal baixo. Não é sinal baixo no sentido do númerozinho, porque esse número é negativo, esse é o ponto. Então isso é uma coisa legal da gente cuidar, tá? O sinal alto ou baixo, forte ou fraco, se está fora dos limites é ruim para qualquer lado. Um sinal muito fraco é ruim, um sinal muito forte é ruim também. Porque assim como os equipamentos eles têm um limite de sensibilidade máxima, que é aquele pior sinal, ele tem um limite de sensibilidade mínimo também, que é um sinal que chega a saturar. Você já ouviu algum som distorcendo? Aumentar muito o volume, distorcer o som do carro? Ela aumentou o volume do som do carro e começou a distorcer? É ruim. Isso é excesso de potência e o mesmo acontece com a luz. Excesso de potência começa a distorcer aquele sinal. E segundo os fabricantes de SFP, pode danificar o laser, pode queimar o laser por excesso de potência, por saturar. Eu nunca vi isso acontecer. Em 10 anos de FTTH, eu nunca vi um laser queimar por excesso de potência. E olha, que eu já vi muito cliente receber o OLT, plugar o OLT direto no NU, ficar dias tentando fazer funcionar e não funcionou, e o sinal saturando lá em cima. Tá? Mas enfim, muito alto ou muito baixo, muito fraco ou muito forte, é problema para os dois lados. Tá? Clissan colocou o seguinte, estou com um problema no meu provedor, do sinal saindo muito baixo da OLT. Todas as minhas caixas ficam com menos 19 e menos 20. Cara, a primeira coisa que eu sugiro você verificar é isso aqui, ó. Primeira coisa é isso aqui. Isso aqui, esse cara aqui. Olha no software do OLT qual é a potência. Segundo, confere se está usando um UPC. Porque às vezes o pessoal usa um APC, que é o verdinho, só que a saída do SFP tem que ser UPC. Todos os lasers que eu conheço são UPC. Todos são UPC. Eu nunca achei uma explicação técnica para isso, já perguntei para diversos fabricantes, mas eu acredito que é porque o laser está diretamente plugado aqui. Então por isso que é reto, por isso tem que ser UPC. Na prática, nunca vi um laser APC. Então muitas vezes a galera bota um verdinho aqui, perde 3 dB, perde 4 dB já na arrancada. Verifica isso. Segunda coisa, limpeza. Verifica a limpeza também dos cordões, dos conectores. Às vezes pode ser sujeira nos cordões, tá? O que mais aqui?
Olha só, o Adriano perguntou se teria como fazer um teste de potência com uma rede ponto a ponto. Cara, não preparei hoje aqui uma rede ponto a ponto. Não preparei. Mas a rede ponto a ponto ela é mais simples do que uma rede PON. Só que você vai precisar saber as mesmas informações. Então vai fazer um ponto a ponto, você precisa saber a potência de transmissão do laser e precisa saber o quanto a rede vai atenuar. A diferença é que você não vai ter splitters. Você vai ter conector, que pode perder no máximo 0,5 para cada conexão. Você vai ter distância, que vai atenuar 0,35 dB por quilômetro, por exemplo, se for um laser com 1310 nanômetros, ou 0,20 dB por quilômetro se for um laser de 1550, tem que ver conforme o comprimento de onda. E tem uma coisa que é chata no ponto a ponto, é que não existe um padrão de potência de laser. Esse dia um aluno perguntou, Machado, cara, por que tu não faz uma planilha com a potência dos SFPs de ponto a ponto? Eu não fiz até hoje, porque se eu for fazer uma planilha dessa, eu vou ter que botar uns 100 modelos, eu vou ter que olhar datasheet de 100 SFPs e documentar isso tudo, porque não tem um padrão. Uma determinada marca é menos 5, a outra é menos 6, a outra é menos 10. É diferente de uma rede FTTH que tem as classes B+, C+, e C++, e a gente sabe que tem que ser dentro dessa classe aí. Então, ponto a ponto, informação número 1, qual laser está usando? Qual é a potência do laser? Qual é o comprimento de onda? Quanto a rede tem que atenuar no somatório das atenuações totais da rede? E aí sim, coloca o power meter na outra ponta para ver o quanto de sinal está chegando. Minha dica, também a comunicação ela acontece dos dois lados. Então testa de um lado e depois testa do outro lado também. Porque os lasers podem ter potência diferente. E aí vai ter uma pequena diferença do sinal que está indo e o sinal que está voltando também. Galera, fechamos aqui para hoje, tá? O que eu tinha preparado era isso, a gente bateu um papo aqui pelo chat também. E a ideia de fato era uma aula bem prática, eu quis montar um cenário bem prático aqui, mostrando com os equipamentos, ou como a gente faz aquela continha de cabeça rapidinho e depois utiliza os equipamentos para ter certeza que o nível de sinal ficou certo, ficou o sinal ideal da rede. Cada rede tem o seu nível de sinal, então não tem jeito, não adianta ter preguiça, tem que calcular. Para calcular, pode fazer no papel, tem várias aulas aqui no YouTube onde eu ensino a fazer isso na ponta do lápis, mas também pode usar a planilha para ganhar tempo. Quiser usar a planilha, está aqui embaixo desse vídeo o link para fazer o download da planilha. Baixa ela, preenche os campos em amarelo da mesma forma que a gente fez nessa aula aqui e você vai conseguir fazer o cálculo de potência também da rede e você vai descobrir qual é o seu nível de sinal da rede. Algumas redes, o nível de sinal ideal é menos 24 e outras redes o nível de sinal ideal é menos 16, porque muda para cada uma das redes. Então, não conseguimos responder qual é o nível certo para todas as redes por isso, porque cada rede é uma rede diferente. Galera, valeu, obrigado para todo mundo que ficou aqui até o final dessa aula. Lembrando que se você não é aluno, essa aula vai ficar disponível por 24 horas, então amanhã, mais ou menos o mesmo horário, essa aula sai do ar. E se você é aluno do projeto FTTH 2.0 ou do 3.0, amanhã essa aula está lá na plataforma e você pode assistir quantas vezes quiser enquanto você tiver o seu acesso ao curso. Essa que é a aula número 31, as outras 30 aulas que já aconteceram e também as outras 9 aulas que vão acontecer ainda esse ano, 9 novas aulas ainda nesse ano aqui de 2021. Galera, valeu, obrigado e até semana que vem.